Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus. Que essa graça bendita cantada por nós possa alcançar a vida de cada um, cada família aqui representada. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite fala um pouco de coração. Nós cantamos aqui nessa noite rogando a Deus que guarde o nosso coração. O primeiro texto que lemos no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. E eu acredito que a nossa vida, que é do Mestre, com toda certeza ela passa por desafios acerca desse coração que é enganoso. E o tema colocado pelo Espírito Santo em meu coração trata sobre corações emporcalhados. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 28 a 34. Se há alguém próximo de você que não tem um exemplar da Bíblia, convide a ler contigo, a acompanhar a exposição. Diz assim o texto sagrado: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Jesus então ordenou-lhes: pois ide. E eles, saindo, passaram por os porcos. E eis que toda a manada se precipitou de espinhadeiro abaixo, para dentro, diz o texto bíblico, do mar, e nas águas pereceram. Os porqueiros, ao ver isso, fugiram, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. A cidade, então, toda ela, saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que não ficasse ali, mas que de alguma forma se retirasse da terra deles. Somente até aqui. Pai querido, obrigado pela leitura da sua palavra mais uma vez. A excelência dela é o que temos buscado, temos ansiado, ó Pai, ser por ela moldado pela influência do Espírito Santo. E nessa noite conversar um pouco com o teu rebanho sobre corações que são agraciados com a tua bondade, mas o desafio também de um texto ao qual mostra para nós corações que têm os seus desafios. E que o Senhor abra os olhos daqueles que o Senhor deseja, que o Senhor abra os olhos e o entendimento daqueles que o Senhor escolheu nesta noite, para discernir e compreender a partir do seu próprio coração os desafios que a Escritura Sagrada e que aquilo que nós cantamos como canção bíblica possa trazer a nossa realidade no quesito prática, dia a dia, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, emporcalhados, talvez alguém esteja perguntando o que significa. Essa expressão no dicionário significa maculado, manchado, um coração que está sendo visitado ou manifestando a sua corrupção. E pensar nisso é pensar também na realidade do que eu e você entendemos como egoísmo. Você possivelmente sabe na pele o que é enfrentar a luta com o seu ego, com a sua própria natureza. Eu compartilho com os irmãos, quando penso em egoísmo,
o princípio que alguém já disse que desde criança nós temos que lidar com o nosso ego. Por exemplo, desde criança, seja na escola, seja nos parques, nas praças, na fila do banco, volta e meia se manifesta o ego de alguém, seja não dando a vez, seja de alguma forma querendo o seu direito. Nos adultos no trânsito, quando, por exemplo, é fechado no trânsito, e curiosamente, em um desafio, em meio a esse trânsito louco que nós vivemos devido ao excesso de veículos, em um erro de alguém, logo se manifesta o direito do outro, e não poucas vezes temos visto pelas redes sociais, pela TV, algumas situações que chegam a ir às vias de fato, que no fundo, é o ego humano. E no fundo, foi o não dar a vez, foi um erro, o não aceitar o erro. E a verdade é que o egoísta somente se preocupa com ele, consigo mesmo, com seus privilégios. Quando o egoísmo invade uma realidade familiar, pensemos no coração de um marido, no coração de uma esposa. Possivelmente vai ali acontecer alguns desafios com sentimentos e ressentimentos. E não são poucos os filhos que, de alguma forma, decidem no lar, não é o que o papai e a mamãe quer, mas já bem pequenininhos eles dizem, é o que eu quero. Tem que prevalecer o que eu entendo. E pasmem vocês, às vezes, bem novinhos já vão se tornando os reis ou as rainhas de uma casa. Aristóteles disse que o egoísmo não é amor por nós próprios, mas é uma desvairada paixão por si mesmo. E o que lemos nesse texto, em Mateus, nos retrata uma história que fala da dureza do coração humano, e nós vemos aqui coisas estranhas e também parecida com a que você e eu enfrentamos dia a dia. Porque, de forma introdutória, eu cito a ti o seguinte: tão sério quanto uma possessão demoníaca é a dureza do coração do homem. E enumero um primeiro ponto sobre esse tema, corações emporcalhados. Primeiro, lembre ao seu coração que Jesus veio para derrotar as forças do mal. Se você puder dizer isso lá no seu íntimo, Jesus, o meu Senhor, Ele veio para derrotar também as forças do mal. E você olha para o texto, você olha Jesus em todo o capítulo 8, curando o criado de um centurião, curando a sogra de Pedro, colocando à prova os que querem segui-lo. Antes de chegar em Decápolis ou Gadara, você tem Cristo acalmando, uma tempestade, de tal forma que os discípulos ficam impressionados. Os discípulos dizem ao ver essa tempestade acalmada: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o versículo que lemos, 28, diz que Jesus chegou à outra margem, relatado por Mateus, logo após então ter acalmado as forças da natureza, de ter terminado o sermão da montanha, de ter curado os leprosos, um leproso, como eu disse, e ele então, acalmando a força da natureza, ele chega na margem, na realidade de Gadara, e a mesma região que tem dois nomes de identificação. Em Marcos, Gerazeno, mas você vai ver em Marcos, Gerazenos, em Mateus você vê Gadara, e seria hoje a mesma coisa que você pensar em Brasília e Distrito Federal, em Belo Horizonte ou a Terra das Alterosas. Dois nomes falando da mesma realidade local. Mas o versículo 28 está nos lembrando, ao Jesus passar para outra margem, a chegada de Cristo na terra dos gentios. O Senhor Jesus está saindo de um contexto ao qual é dominado pelo contexto judaico, e ele está indo agora para a terra gentílica. E justamente quando ele chega ali,
Ele que veio para derrotar as forças do mal, o texto nos mostra que há uma realidade de dois homens que sofrem. Qual é o sofrimento deles? O versículo 28 diz: eles vivem nos sepulcros, eles são muito furiosos, e a frase dita por Mateus: ninguém pode passar por aquele caminho. Papai e mamãe avisam os meninos que por ali não pode passar, porque ali tem homens perigosos, homens que na sua ira e na sua fúria, que devido à sua mente, que devido ao seu intelecto, não é seguro passar por ali, filho e filha. E isso é algo que acontece no aviso do pai e da mãe para os seus filhos. Esses homens têm uma história, possivelmente tiveram seus pais, suas mães, talvez naquela região eles têm parentes, mas como conviver com alguém nesse estado dentro de casa? Como conviver com alguém que a fúria o toma? Alguém que, como nós cantamos, não ouve a voz de Deus até então, mas alguém que ouve a voz do diabo. E essa voz do diabo, conforme Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 14, existem muitos tipos de vozes, nenhuma, contudo, sem sentido. E estes homens, eles ouvem vozes, vozes da maldade, vozes da opressão, vozes que os fazem, de alguma forma, serem rejeitados pela sociedade, vozes que, de alguma forma, não só os faz ser quem são, mas dentro do contexto da própria agressividade, não é sábio passar pelo caminho aonde eles se encontram. Trazendo para a nossa história de vida, possivelmente, a igreja que estou aqui à frente dela, que estou olhando para ela, ela tem na sua mente algumas realidades que você se lembra na sua história de gente assim. Eu me lembro quando criança, meus pais sempre pediam a mim para buscar o leite da família num determinado local. E ali eu ia. Nós ganhávamos 2 litros de leite por dia, na época patrão de meu pai. E eu era o responsável, filho mais velho, sempre pela manhã, era para buscar com a leiteira esse leite lá e trazer o leite para casa. E meu irmão do meio, ele tinha muito medo de um homem que volta e meia passava na nossa rua. Esse homem tinha sofrido um problema que levou ele a ficar encurvado logo após um processo cirúrgico. Então ele vivia assim. E devido a essa realidade, também ele teve um problema neurológico. E volta e meia você pegava esse homem com pedra nas mãos e jogando pedra nos meninos. E como todo menino arteiro, tinha alguns meninos que, colocando um apelido nele, gritavam o nome dele. E se gritasse o tal apelido, você não tinha ideia do que aquele homem virava. Um dia, para minha vergonha, como mais velho, eu, perto do meu irmão, falei o apelido do homem. Aquele homem ficou bravo demais, irmãos. Por fim, aquela senha dentro de casa, eu falava assim: eu vou chamar o fulano com o meu irmão. Era falar essa palavra: meu irmão, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não chama o fulano. Porque naquela época, esse homem, se estivesse tomando um copo de café com leite dado por alguém e estivesse em paz, equilibrado, se passasse alguém e gritasse um apelido, aquele homem pegava o copo e lançava sem direção, irmãos, para acertar, se pegasse. E eu vi isso inúmeras vezes. E lembrávamos aonde ele morava e se evitava passar perto da casa dele. Tamanha era o risco e a agressividade que aquele homem manifestava. Claro que, guardadas as devidas proporções, esse texto está nos mostrando que o plano de Cristo na aliança engloba as nações fora da comunidade judaica. E isto antes da cruz já, antes do Pentecostes. Nós vemos aqui 2 homens, aonde esses 2 homens estão vivendo numa realidade
de morar em sepulcros, porque nesses sepulcros eram cavernas onde se colocavam cadáveres, não ao chão, mas em grutas, e que eram cavernas denominadas de cavernas da morte, lugar mal cheiroso, lugar onde se deparava com um quadro de ódio, de fúria e de ataque. E mulheres e crianças por ali devem evitar. Creio que você, na sua memória de juventude, de infância, já deve ter ouvido do seu pai: não passa por ali, não passa por aquele local. O verso 28 nos mostra um local que papai, mamãe, vovô, titio, titia falaria para o seu filho, ou para aquele que ele era responsável: não passe por ali. Mas Jesus chegou naquele lugar, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, colocou os pés ali. E ao colocar o pé ali, a realidade das forças do mal, que até então colocam terror, usando a vida de dois homens, o versículo 29 diz que gritaram assim: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? A fúria desses seres espirituais que oprimem aqueles dois homens está sendo dito nos lábios deles e no grito deles, que eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Um puritano chamado Matthew Henry, citando esse versículo certa feita, diz o seguinte: os demônios, ao verem Jesus gritando: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, estão nos mostrando que eles têm conhecimento de que Jesus é Deus. Mas, como ele bem disse, não é o conhecimento que distingue um santo de um demônio, mas é o amor. Porque um demônio sabe que ele é santo, como os homens em Cristo sabem que ele é santo. Mas esses seres caídos não sabem do amor, não encarnam o amor de Deus. E curiosamente eles têm uma profissão de fé correta, chamando aquele que é de filho de Deus, e genuinamente é, e entendendo que esse filho de Deus tem um tempo, tem um momento onde tudo vai ser reconciliado. E é dito no verso 29, vieste aqui, ó Filho de Deus, nos atormentar antes do momento certo. E nós aprendemos que eles então têm consciência também de que vai ter um fim, que por maior que seja o tormento, dentro da permissão divina dada a eles, há um limite, há algo que o Senhor limitou: até aqui pode. E aí você observa que por essa observação, a conclusão que nós chegamos é que as forças do mal, elas sempre vão ter o intento de destruir. E eles estão aqui destruindo a vida de dois homens, com fúria, com ira, com ódio, e curiosamente destruindo aos poucos. Mas essa proposta lá daquele tempo, essa proposta ao qual o texto está nos mostrando que acontece com esses dois homens, ela ganha novas roupagens no nosso tempo. Porque da mesma maneira que estes seres espirituais tomaram o coração desses homens, corações manchados, corações emporcalhados, por mais que isso seja verdade, quando nós olhamos para o nosso coração, a gente sabe que desde a queda, essa é a proposta daquele que desde a queda tem liberdade para ir até o limite que Deus dá. E saber disso é você saber que a proposta de que fora do caminho você vai ter liberdade, é aquela proposta, por exemplo, de que você pode conseguir esse dinheiro aqui, através dessa facilitação. É a proposta do sexo livre, é a proposta de que as leis que o mundo de então tem trazido para nós são melhores
do que as orientações bíblicas que nosso pai e nossa mãe nos orienta. São novas propostas. Mas o homem continua sendo homem. E o coração do homem continua sendo um coração passível de olhar para um texto desse e observar que, se eles tinham fúria no coração, talvez nós temos ira. Talvez isso manifesta-se em muitos de nós com gritos exacerbados, com destempero, com descontrole, com maldades nas nossas motivações. Mas a bonita passagem bíblica nos mostra que Jesus, quando chega ali, eles reconhecem nele o Filho de Deus e que ele veio ali para algo específico. E eles fazem um pedido, eles oram. O versículo que nós lemos, versículo de número 31, diz que eles rogavam a Jesus. Oraram. O que é rogar? Rogar é pedir, clamar, com insistência, com veemência. E eles rogam o seguinte: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. E voltando um pouquinho no versículo 30, tinha pastando perto dali, não longe deles, uma grande manada de porcos. E eles rogam ao Senhor Jesus: manda-nos para a manada de porcos. Então veja bem, a primeira realidade que nós vimos aqui é essa, que Jesus veio para derrotar as forças do mal. E a segunda é que o mundo não consegue entender a glória da libertação das trevas, e jamais vai conseguir. Também sei que eu estou diante de homens e mulheres que lá no íntimo da sua história de fé, alguns aqui foram agraciados com o cumprimento de Colossenses capítulo 1, versículo 8, onde está dito que o Senhor Jesus nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Dentro desse grupo seleto reunido aqui nessa noite, talvez em casa, há pessoas que foram agraciadas com libertação do alcoolismo, das drogas, libertações que somente Deus poderia realizar. Mudou a sorte, se tornou esse homem e essa mulher aquilo que biblicamente é chamado de nova criatura. E aí nós olhamos para esse texto e vemos que o mundo jamais vai entender, irmãos, a glória da libertação das trevas, quando diz o versículo 33, que os porqueiros fugiram, chegando na cidade, contaram tudo o que aconteceu e o que aconteceu aos dois homens. Eles contam do prejuízo que eles estão tomando, porque em meio a isso, aquela manada de porcos tinha dono, e esses porcos, por ser uma terra gentílica, traz lucro, então está gerando prejuízo na sociedade, está gerando prejuízo em alguns donos dos porcos. E aí a Bíblia está nos mostrando que há também a libertação de dois homens, mas aquela cidade não consegue entender isso, que na matemática deles liberta dois homens e a gente tem um prejuízo desse, porque o mundo nunca vai entender a glória da libertação das trevas. Mesmo na destrutividade do diabo, que se não mata gente, mata porcos. Se não mata gente, destrói a criação. A coisa é tão séria que você vê, por exemplo, um cerco policial, aonde não tem chance para o indivíduo. O indivíduo, ao invés de se render, ele não se rende. Ele pega o veículo e ele quer lançar o veículo contra aqueles, seja eles policiais, ou aquelas pessoas que estão ali para cumprir a justiça. Porque a maldade do homem, ela tem que destruir. E aí você vê, o mundo não consegue entender a glória da libertação das trevas. Mas também, você vê nesse texto o fato de dois homens que tinham a sua opressão espiritual, mas uma sociedade, uma localidade que tinha também a exposição através da descrença
e da incredulidade porque não conseguia olhar o bem que foi feito na vida do outro. E eu quero partir para a conclusão justamente nesse ponto, porque eu sou exposto e sou tendencioso a ler com os irmãos que os descrentes de Gadara, diante do que aconteceu com aquele homem, ou com aqueles homens libertos, e com aquelas realidades, com aquela manada lançada ao mar, e com essas entidades que rogam, se nos espelhe, manda para a manada de porcos, e o Senhor então ordena, ide. Toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. E eu fico pensando naqueles porqueiros fugindo, chegando à cidade, olho bem arregalado, um fato nunca visto, e contando do que aconteceu para os parentes, contando do que aconteceu para os colegas de profissão. Um homem chegou aí na terra e está dando prejuízo para a gente. Em momento nenhum cita o bem feito para o outro. Em nenhum momento cita a bondade feita na vida de dois. E eu aprendo que o coração emporcalhado, muitas vezes, ele é apegado à estabilidade, ao seu modo de vida. Money, dinheiro, preferindo a tranquilidade das trevas, a dor do outro, àquilo que Cristo oferece de libertação. Qual seria a reação correta dessa sociedade do texto lido? Penso eu, alívio. Os meninos vão poder passar por ali agora, se fosse no nosso tempo para ir para a creche, para ir para a escola. Aquele caminho está livre. A gente pode ir e vir por ali agora, não tem mais risco. Deveria estar aliviado, mas não. Mesmo com esse caminho livre, crianças e mulheres podendo atravessar em paz ali, talvez se perguntando, quem é este que nos deixa tão maravilhados, que agraciou esses homens sofridos com paz e segurança? Esses homens estão vestidos, estão em paz, com esperança. Se fez para ele, se visitou esses dois, por que não pode fazer para nós também? Mas eles não pensam assim. Essa reação tem sido ainda costumeira para com Cristo, para com o Evangelho. E aqui é o calcanhar de Aquiles, nessa noite, para meu coração e para o teu. Porque o homem natural, sempre com relação ao Evangelho, ele tem essa reação. É quando a igreja tem atitude para com os perdidos, e curiosamente se levanta alguém e traz à luz alguma coisa com relação àquela palavra. Para que isso? E a gente levanta objeção, a gente cria obstáculo, e a gente deseja o Senhor Jesus sim, mas desde que Ele não mude com a nossa ética de trabalho. A gente quer Cristo sim, mas desde que eu não tenha que regularizar a minha malquerência com o meu vizinho. A gente quer Cristo sim, mas desde que eu não tenha que reconhecer que eu errei, que eu falhei, que eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa. A gente quer Cristo, mas desde que Ele não mexa naquilo que eu tanto canto, mexe com a minha estrutura, mas se Ele mexer, mesmo com aqueles familiares difíceis, dos quais eu tenho as minhas limitações, e em outras palavras, a gente quer a bênção de Cristo, mas sem o custo. A gente quer Cristo sem renúncia. A gente quer Cristo sem o Evangelho. E isso é mal. E quando eu vejo aquela cidade toda saindo para encontrar-se com Jesus, versículo 34, vendo a Ele, e chegando diante dEle, rogando a Ele, se retire de nós. Muito bom o que o Senhor fez para os dois aí, mas se retire de nós. E nós aprendemos nessa noite, meus irmãos, aonde a gente olha para essa expressão de corações emporcalhados, e a gente é desafiado a entender então essas realidades práticas em Jesus, as forças da maldade que estão te atrapalhando, que estão lutando contra a tua família, contra a tua casa,
e que Cristo já disse, utilizando da vida de Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e garantiu a você e a mim que em Cristo, e louvado seja Deus por isso, nós somos mais do que vencedores. E quando olhamos para esse texto, esse Senhor que atravessou a margem, chegou a um ambiente gentílico para abençoar 2 homens, eu quero te dizer que em Jesus as forças do mal são vencidas. Eu quero te lembrar que o mundo que você e eu estamos inseridos jamais vai entender a glória da libertação das trevas na vida do outro. Jamais. Quero te lembrar que o coração de pedra, incrédulo, em Cristo, pode ser transformado num coração de carne, louvado seja Deus, no coração de alguém sensível, ensinável, o coração de um salvo, porque incrédulos jamais vão conseguir olhar o bem que foi feito na vida do outro. Sempre vai ter dificuldade de enxergar a bondade e a misericórdia feita na vida do próximo, na vida do semelhante. Mas eu estou diante de uma igreja que não enxerga assim, uma igreja que foi salva, lavada, remida no sangue de Jesus, uma igreja que olha para o próximo, nos seus desafios, com esse coração emporcalhado, mas que sabe que o Senhor continua libertando, sarando, curando e realizando coisas maravilhosas em favor da igreja ao qual Ele elegeu, e louvado seja Deus por isso. E também, em tudo nesse episódio você vê Cristo e você vê a história da sua vida. Porque quantos aqui sabem perfeitamente que para o Evangelho chegar até aqui, a igreja americana cruzou rios, mares, selvas e oceanos. Eu e você fomos alvos de evangelização de outros. Outros cruzaram bairros, cidades e ruas, proclamando a simples mensagem de que Jesus, com o custo da sua vida, libertou a muitos e continua a assim fazer. E o desafio que temos nessa noite é ser desafiado pelo Deus bendito a ver o Filho de Deus, incomparável Filho de Deus, o Filho ao qual o Deus bendito disse: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo, e que os céus se abriram, e esse Filho amado em quem eu me comprazo cruzou os céus para libertar-nos, cheio de compaixão. E o lindo, no início da introdução eu falei do egoísmo. O Senhor cruzou os céus para nos libertar com a sua compaixão e nos ajudar, nos libertar, nos sarar do nosso ego. Porque o local do nosso ego, do nosso egoísmo, é na cruz. Como disse o apóstolo Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Eu convido você a curvar a sua fronte e desafio a igreja nessa noite a pensar em alguém. É um mês onde nós como igreja pensamos um pouco em missões, um pouquinho mais. Mas quem sabe nessa noite você está se lembrando de alguém que tem um desafio com a libertação da ignorância, a libertação das trevas. E você pode hoje interceder por ele e por ela. Na conclusão dessa exposição bíblica, eu lembro a você do Filho de Deus, que continua atravessando mares, aquietando mares e corações. E Ele pode fazer isso na vida de cada um de nós. E talvez alguém que está aqui, que está em casa, precisa desse toque divino no meio do seu coração maculado, um coração emporcalhado. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua santa e inerrante palavra. A nossa vida te pertence como mestre, e nós te agradecemos porque o Senhor nos ensinou aqui 3 verdades muito singelas, de que o Senhor continua tendo a primazia, a soberania sobre o poder trevoso,
sobre os anjos caídos. O Senhor continua libertando, assim como fez com aqueles 2 homens, vidas que se encontram, ó Pai, aprisionadas debaixo, ó Deus, de ambientes de morte. O Senhor continua fazendo isso. Ah, Pai, nós nos lembramos de homens e mulheres que conhecemos e te pedimos como igreja, nos capacite a evangelizar, a proclamar do Cristo que nós temos desfrutado. Pai, que essa semana, quando saímos da porta desse templo e voltarmos às nossas atividades normais, nos ajude a sermos esse canal de luz, de bênção na vida de outras pessoas que cruzarem o nosso caminho. E Pai querido, esse texto também nos fez pensar na estabilidade que muitos estão buscando, porque a estabilidade daquela cidade foi colocada em primeiro lugar, em detrimento da libertação tão bonita na vida daqueles 2 homens. Se o Senhor tem visto isso em mim, se o Senhor tem visto isso em nós, apiede-se da gente e nos conduz ao caminho pleno, ao caminho correto, Pai, para que priorizemos a verdade em todo o tempo, sabendo que pessoas continuam valendo mais do que coisas, valendo mais do que, ó Pai, naquele quesito, aquela manada importante para aquela sociedade de porcos. Mas nós te exaltamos, porque a tua palavra nos faz lembrar do Senhor Jesus, cheio de compaixão e misericórdia. E é ao Senhor que nós cantamos, porque a nossa vida te pertence. Em nome de Jesus, amém e amém, meu irmão.